acompanha. O uso da palavra e da comunicação cada vez mais essencial na vida das pessoas. Em período de crise, então, é essencial sim para conseguir um bom emprego, e em tempos de eleição, muitos candidatos também é essencial para convencer melhor. Ou seja, a palavra sempre bem utilizada, sem dúvida, é uma ferramenta de sucesso, quando bem sucedida. A gente fica com o Jefferson Xavier, que é especialista no assunto, tem 2 livros lançados sobre o tema, viu? Líderes em Ação, Liberte Seu Poder. Temas que trabalham além da autoestima, mas da valorização e do conhecimento sobretudo. Jefferson, bem-vindo. Nesse período eleitoral você deve estar atendendo muitos clientes, né? Como é que funciona essa consultoria de trabalhar melhor a oratória, a comunicação para um resultado mais eficaz na vida? Certo. Muitos me procuram porque eles sentem a dificuldade de falar em público. Mas, na verdade, eu percebo que muitos não têm medo de falar em público, têm medo do público, têm medo do que eles vão falar. As pessoas geralmente pensam logo no outro e não pensam em si. Pensam no esquecimento, pensam que vão dar um branco, pensam que na hora as ideias não vão sair. Então, o coach de comunicação ele vai ajudar exatamente a pessoa a ter essa autoestima para poder falar com naturalidade, com segurança, de uma maneira suave, os assuntos que ele souber para poder passar bem a sua mensagem. E aí também você insere questões técnicas do PNL para preparar essas pessoas? Exatamente, porque a programação neurolinguística ela vai trabalhar os comportamentos, as atitudes, também de uma maneira em que a pessoa possa programar sua mente para agir de uma maneira diferente, através da sua comunicação e da linguística, que são as palavras, que são as atitudes, os gestos, o tom de voz, a maneira como ela vai convencer as pessoas. Então tudo isso a gente pode trabalhar através da PNL, que é fantástico, são fantásticas as ferramentas que podem ser utilizadas para quem deseja aprimorar sua comunicação em todos os sentidos. Porque é importantíssimo, Ivanildo, falar que hoje em dia a grande maioria das pessoas que trabalham nas empresas, e os empresários, eles me procuram também por conta disso. Tem muitas dificuldades com relação à comunicação. Como se comunica com o cliente, como uma pessoa se comunica para passar uma boa mensagem. E isso não é somente através da naturalidade do discurso, isso. Ela tem o poder de convencimento maior? Com toda certeza. As pessoas não precisam forçar. Elas precisam falar aquilo que elas sabem, de uma maneira tranquila, de uma maneira que possa convencer. Lógico que ela tem que ter conhecimento de causa, daquilo que ela vai vender, do seu serviço, do seu produto, da sua ideia. Não adianta eu chegar falando de um assunto que eu não conheça. E isso vai surgir o medo. Ou seja, não adianta uma linguagem erudita, técnica. De forma alguma. E isso até dificulta mais. Muitas pessoas, ao invés de simplificar, elas vão dificultar. E a mensagem ela tem que ser de uma maneira simples, não simplista, simples, para que as pessoas consigam entender a sua mensagem de uma forma que elas consigam convencer bem e passar bem a sua ideia. Ou seja, Jefferson, não tenha vergonha de treinar, de ensaiar, de escrever o que você vai falar. Isso faz parte, inclusive, da tecnologia mais modernas para políticos e executivos, que é o media training, né? E isso está em alta hoje, está em evidência. Exatamente, já fiz parte também do media training. E é interessante que quanto mais você treina, mais habilidoso você vai ficar. Isso em qualquer área. E na oratória, na comunicação, não seria diferente. Quanto mais você tiver aquela habilidade de conversar com as pessoas, de colocar suas ideias para expor para um público ou para vender o seu produto ou o seu serviço, certamente você vai ficar muito mais hábil para comunicar. A oratória, a expressão corporal, elas podem ajudar na hora do emprego, de uma entrevista? Só ajudam, porque que técnicas você daria? O tom de voz, você ter cuidado com os seus gestos, a comunicação não verbal, ela diz muito mais às vezes do que as próprias palavras. Lógico que as palavras são muito importantes, mas muitas vezes você diz uma coisa e não há congruência de acordo com a sua expressão corporal. Eu falo que eu estou feliz, mas eu falo com um tom fechado, com um gesto muito fechado. Então eu não vou demonstrar essa felicidade. E isso vai impedir que muitos candidatos, na hora de uma entrevista, eles não consigam passar uma boa congruência com aquilo que ele fala, com a sua mensagem corporal. Mostrar fragilidade nessa hora. E acaba tendo fragilidade. Até mesmo agora nas Olimpíadas nós percebemos muito isso através do comportamento de alguns esportistas que não conseguiram êxito na hora do seu esporte. Sobre política, né, já que nesse período já começa agora a campanha eleitoral, tem cada discurso mal elaborado. É verdade, Ivanildo. A gente fica preocupado porque
que são muitos políticos que não conseguem passar bem as suas ideias. Acabam virando chacotas, ficam virando cenas de humor, porque eles não conseguem vender bem a sua mensagem, o seu serviço, a sua ideia para que as pessoas consigam comprar. Todos nós somos vendedores em qualquer momento. Isso a gente fala da grande mídia, né? Imagina agora com as redes sociais que todo mundo pode fazer. Todo mundo pode fazer seu vídeo, exatamente. Então, que dicas você daria para ser mais eficiente nessa comunicação? Primeiramente, saber o que você vai dizer. Você tem que ter conhecimento de causa. Agir com naturalidade, ter um autoconhecimento, falar para as pessoas sobre aquilo que você mais tem paixão, porque não adianta você me convidar para falar de um assunto que eu não domino e aí sair algo que não é interessante. Então, fale de algo que você tem paixão. E para os políticos, eles têm que procurar sempre especialistas e profissionais que possam ajudá-los a se expressar melhor para poder vender a sua ideia. Autoajuda ou autoconhecimento? Autoconhecimento, principalmente. Os autores não gostam disso, né? De ser denominado nessa categoria de autoajuda. Na verdade é porque mas a verdade é um fenômeno, é um fenômeno. Tanto é que os maiores best-sellers das revistas, que estão sempre em primeiro lugar, são os livros de autoajuda. Porque tem muitas pessoas que são sim ajudadas, que gostam sim de ver mensagens, ideias que possam... Por exemplo, esse livro aqui, o tema, né? Liberte seu poder. Nesse livro nós falamos de comunicação, de superação, de motivação, de coach, de atendimento, de vendas, de como você pode ter uma oratória, de como você pode se comunicar para conquistar o seu X, ou seja, conquistar seus sonhos, seus objetivos, de uma maneira através dos autores coautores que fazem para que os leitores entendam de forma simples, natural e coloquem em prática. Os resultados serão dessa fala é melhorar a eficácia da sua comunicação, seja para uma entrevista de emprego, seja um momento que você precisa convencer melhor. Isso funciona até em amigos, num bate-papo político, até na apresentação do serviço. Tem uma técnica muito simples, se chama espelhamento, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, que muitos conhecem como rapport. É uma técnica de programação neurolinguística, onde nós estamos trocando ideias sobre um assunto em comum, que todos nós gostamos, e estamos sentados semelhantes. Isso também é técnica. Convence melhor, mais seguro. E o tom de voz também faz parte dessa técnica da ferramenta, da programação neurolinguística. Então, quem tiver interesse, busca lá na internet técnica do espelhamento ou rapport. Certamente eles vão descobrir muitas ideias interessantes, ideias para poder colocar em prática e convencer até com os amigos, com as pessoas, para poder você vender a sua mensagem. E olha só, quem tem o poder da informação domina, de certa forma, tudo. Então, a partir de agora, você acompanha com o Jefferson 3 dicas de livros que certamente vão ajudá-lo na sua vida, seja para conseguir um emprego melhor, seja também adquirir um pouco mais de segurança, né? Sim, certamente. Quem ler mais, com certeza, consegue muitos melhores resultados. Então, vamos ver agora quais são os livros que ele escolheu para indicá-los. Olá, amigos. A primeira dica que eu faço para vocês é um livro de Dale Carnegie. Esse livro é fantástico. Como falar em público e influenciar pessoas no mundo dos negócios. Para quem quer influenciar melhor, para quem quer convencer, este livro foi escrito na década de 30, mas ele se encontra tão atual como se tivesse escrito ontem. A minha segunda dica de livro, esse livro é escrito por Reinaldo Polito e Raquel Polito, que é a filha dele, um dos maiores especialistas na área de oratória. Então, se você quer aprender a comunicar melhor, a falar bem em público, nesse livro, até em 29 minutos, você pode aprender técnicas e ferramentas para se expressar bem, comunicar bem e convencer através das suas ideias. E para finalizar as dicas de livros, este aqui é fantástico, o livro O Poder da Ação, de Paulo Vieira, um dos maiores coaches do Brasil. Se você quer melhorar sua comunicação, se você está passando por momentos de frustração na sua carreira, se você quer melhorar na sua vida, eu indico esse livro porque ele vai te ensinar a você tomar decisões certas para que você possa evoluir cada vez mais.